Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde, vinde por meio da poderosa intercessão no Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e vossa mãe. Amém. Então, hoje nós estamos estudando o volume 5, outubro 25 de 2003. A alma em graça apaixona a Deus. Nesse texto, nós vamos ver Luísa em seu drama, né? De estar ou não estar no estado de vítima. Mas também vamos ver a igreja, né? A igreja e entendermos melhor a igreja. E também que eu achei o ponto central e mais importante realmente é essa, né? A alma em graça apaixona a Deus. Quer dizer, estando em estado de graça, Deus se apaixona por nós. E é maravilhoso, nós vamos ver aqui como é maravilhoso isso. Chegando à hora do meu habitual estado, pensava entre mim. Aqui para mim é uma novidade, porque eu não sabia que ela tinha hora, né? Que ela tinha hora de estar no estado habitual. Pensei que era alguma coisa permanente. Pensava entre mim que se o Senhor não viesse, deveria tentar me esforçar ao menos para ver se o conseguia, né? Se ela conseguia estar no estado habitual dela de vítima, né? Então, primeiro resultava mas depois veio o meu adorável Jesus. Então, primeiro ela conseguia, mas veio o adorável Jesus e me fazia ver que, quando eu pensava em estar-me, então, Jesus veio e falou: olha, quando você pensava em estar, ele se aproximava e me acorrentava nele. Só dela pensar, né? Em estar no estado de vítima, ele já se aproximava dela e grudava nela, né? De modo que eu não podia, mas quando pensava em me tirar, ele se afastava e me deixava livre. Então, o que a gente entende? Que quando ela pensava em estar em estado de vítima, ele estava com ela. E quando ela pensava em não estar, em tirar, ele se afastava e deixava ela livre, de modo que podia fazê-lo. Assim, não me sabia decidir e dizia entre mim. Então quer dizer que ela tinha que decidir. Isso que era o maior problema dela. Ela tinha que decidir, mas ela gosta de perguntar para um e perguntar para outro, né? Como gostaria de ver o confessor para lhe perguntar o que devo fazer? Então, ela não tinha certeza daquilo, né? Que ela deveria fazer. Por isso a gente tem que ter muita segurança, né? Não é fácil, né? Isso aqui é o que a Luísa está passando, todo mundo passa. Não é fácil a gente decidir pela vontade de Deus, né? A gente tem que estar atenta. Não é alguma coisa que a gente deixa a vida me levar. Não.
Não é nada disso, a gente tem que estar atenta. Será que eu quero a vontade de Deus? Ou será que eu não quero? Então ele está dizendo bem aqui, né? Se você não quiser, eu te deixo livre, fica livre. Ele não amarra ninguém, só se a pessoa quer, né? Aí ela vai ao confessor, como ela gostaria de ver o confessor, né? Para decidir por ela, né? Então, pouco depois, viu o confessor junto com Nosso Senhor e rápido disse: Diga-me, devo estar sim ou não? E enquanto dizia isso, via no interior do confessor que tinha retirado a obediência que me tinha dado no dia anterior. Então decidi a estar. Então, ela não precisava obedecê-lo, tirou a obediência dela. Então, aí ela teve uma decisão. A decisão é estar em estado de vítima. Pensava entre mim, se fosse verdade que tinha retirado a obediência, estava bem. Mas se era minha fantasia que isso via, enquanto podia ser falso. Quando o confessor viesse, então pensaria, podendo provar outro dia. E assim me tranquilizei. Então ela deixou para outro dia para saber qual foi mesmo a decisão do confessor, né? Aquilo lá estava perturbando o espírito dela. Depois, continuando a fazer-se ver, o bendito de Jesus disse-me: Minha filha, a beleza da alma em graça é tanta de apaixonar o mesmo Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aqui que está a maravilha desse texto. A beleza da alma em graça é tanta de apaixonar o mesmo Deus. Os anjos e os santos ficam assombrados ao ver esse prodígio, portento, de uma alma ainda terrena, possuída pela graça, ante a fragrância do aroma celestial, lhe corre em torno e com grande prazer encontra nela aquele mesmo Jesus que os beatifica no céu, de modo que para eles é indiferente tanto estar acima no céu como aqui abaixo junto a esta alma. Olha a maravilha. Aqui Jesus está dizendo que uma alma em estado de graça. Como ele está dizendo isso, é porque é possível, né? E existe essa alma, né? Essa alma, ela surpreende até os anjos e os santos por esse prodígios. Porque mesmo na terra, ela possui a graça, a fragrância, o aroma celestial. E, com grande prazer, encontram nela aquele mesmo Jesus que a beatifica no céu, de modo que para eles é indiferente tanto estar acima do céu como aqui abaixo junto das almas. Então, essas almas em estado de graça e com toda essa com, com Jesus, né? Nelas, né? Jesus nelas, elas tanto faz para elas estar no céu como estar na terra com as outras pessoas. Então, aqui Jesus está explicando para nós que existem essas almas. E para isso elas precisam querer estar em estado de graça. Querer sempre, sempre, sempre estar em estado de graça, fazer sempre a vontade de Deus. Ele vai dizer aqui, olha: quem remove qualquer ferrugem e imperfeição, ele forma o conhecimento de objetivo que possui minha vontade.
Então, para estar em estado de graça, Jesus vai remover qualquer ferrugem e imperfeição, né, dessa alma. Como? Quando a gente faz a vontade dele. Saber qual é a vontade de Deus, eu vou falar como experiência, é a gente estar atento, sempre atento. Às vezes a gente cai, né? Mas a gente aprende com as caídas, viu, gente? A gente aprende. E quando a gente cai, a gente leva aquele tombão, aí a gente aprende o que é fazer a vontade de Deus. A gente precisa estar bem atenta para saber, né, o que Ele quer. E muitas vezes, em tomar uma decisão, a gente faço isso ou faço aquilo. O que a gente faz? A gente põe nas mãos de Deus mesmo, põe nas mãos de Jesus e o Senhor vai cuidar daquilo que eu não tô conseguindo entender. O que eu faço? Se eu faço assim ou se eu faço assado? Ontem mesmo, eu tô com um irmão na UTI e ele tá mal mesmo. Ele tá sedado, entubado e eu me ofereci para ir ontem fazer a visita da UTI, que é meia horinha, né? Aí o que acontece? Eu amanheço resfriada, me entupi de remédio já cedo, já me entupi de remédio e, e fui melhorando, durante o dia fui melhorando, só tá com esse narizinho assim puxando, só isso. E fui melhorando, mas eu fiquei assim, será que eu passo para outro irmão? Ou eu vou? Então, houve uma interrogação aí, né, na minha vida. Então, aí eu pensei, aqui está o momento de eu praticar a vontade de Deus. Eu não vou tomar decisão nenhuma. Já estava pré-estabelecido que seria eu que iria fazer a visita. Se não for, se Jesus não quiser que eu vá, ele vai providenciar alguma coisa que vai me impedir de ir. E eu fiquei na paz. Não comecei a pensar, eu vou falar que eu não estou bem, que eu não vou, que não sei o quê. Não, fiquei na paz. Confiei plenamente. Então, eu entendi aqui comigo que eu fiz a vontade de Deus, porque eu não decidi nada, deixei para Jesus decidir, né? Não é Ele que habita em mim, né? Ele está sabendo de tudo. E eu fiquei em paz e foi maravilhosa a visita. Eu rezei bastante com ele, rezei o terço da misericórdia, que foi, olha, foi uma coisa mais linda. Foi tão assim, piedoso e sentido aquele terço ali com ele. E eu pôr na mão dele, fazendo o sinal da cruz na testa dele, a cruz de São Bento, fiz expulsando o mal dali, colocando os anjos e Nossa Senhora naquele lugar. Foi maravilhoso, porque ele fica, a UTI que ele está é isolado mesmo, né? Então ficamos só nós dois ali. E os meus irmãos e os amigos haviam mandado feito mensagens para colocar no ouvido dele para ver se ele reagia, né? Sentia alguma coisa. E eu fiz isso. E no final, eu não sabia. No final, a enfermeira falou, eu fui pegar o celular para gravar o que a médica tinha dito, né? Para mandar para o meu sobrinho, pai, é filho desse meu irmão. Ela não pode usar celular aqui, não pode usar celular aqui. Aí eu peguei e guardei, né? Aí eu obedeci, eu não sabia antes. Então tudo aconteceu sem eu saber e tudo na divina vontade. Amém. Então, o que eu quero dizer é que eu entendi que eu fiz a vontade de Deus nesse momento, né? Não fui fazer aquilo que eu queria.
Eu já queria passar para frente. Não, mas Jesus falou, não, vai dar tudo certo, você pode ir, né? Quem consolida, estabelece e a faz ficar confirmada na graça. Então, quem consolida, estabelece, a faz ficar consolada na graça. Quem consolida a vontade de Deus, né? Que estabelece a vontade de Deus. A minha vontade, ele diz aqui. Então, a gente aos poucos vai mudando, sabe? O ritmo do modo como a gente pensa, pensando mais em Jesus e menos na gente, né? Assim a gente vai entendendo a vontade divina. O viver em meu querer é todo um ponto de santidade e dá contínuo crescimento de graça. O viver em meu querer é todo um ponto de santidade e dá contínuo crescimento de graça. Quer dizer que, olha como ele está dizendo aqui, a graça, ela tem um contínuo crescimento. A gente já não tem a graça já pronta na gente, né? A gente vai aprendendo e vai crescendo nela, dia a dia, porque a gente quer. Então a gente vai, se a gente cai, a gente levanta e aprende com aquela caída, né? Pede perdão a Jesus, eu quero estar em estado de graça novamente, né? Mas quem um dia faz a minha vontade e quem faz a sua, jamais ficará confirmada na graça. Olha aqui, Jesus está dizendo aquilo que eu acabei de dizer. Vamos entender isso. Mas quem um dia faz a minha vontade e faz a sua, e quem faz a sua, jamais ficará confirmado na graça. Quer dizer que aí não vai ter a graça, né? Não faz outra coisa que crescer e descrescer. E isso, quanto mal acarreta a alma. Então Jesus está explicando bem melhor, né? Não é aquilo que eu falei, não. Jesus está explicando bem melhor que não é para a gente vacilar, né? Um dia eu faço a vontade de Deus, outro dia eu faço a minha vontade. Mas mesmo assim, a gente demora um pouco a aprender, porque não é por vontade própria. A vontade é fazer sempre a vontade de Deus e, e, e viver na graça. De quanto a alegria priva a Deus a si mesmo. Então, ele está dizendo que quem faz um dia a vontade de Deus e outro dia a própria, significa que ele quer que a gente esteja mais atentos. Nada desse negócio, então, que eu falei, se você cair, você levanta. Não. Mas se acontecer, você levanta, faz favor. Não desiste. Isso, mas isso não ficará confirmada nem aqui, ó, de modo do quanto a alegria priva a Deus e a si mesmo da graça de Deus, né? Então é para fazer sempre a vontade de Deus. Isso ele está explicando para Luiz e para nós. É imagem de quem hoje é rico e amanhã é pobre. Não ficará confirmada nem na riqueza, nem na pobreza. Portanto, não se pode saber onde irá terminar. Não se pode saber onde irá terminar, porque pode terminar na vontade humana.
né? Isso é o perigo. Por isso a gente tem que ter um espírito mais calmo, né? Pedir a Deus um espírito mais calmo, não tão intrépido que a gente sai fazendo as coisas, né? Vamos primeiro perguntar, e não um espírito que não quer fazer nada, justamente para não errar. Não é assim também, né? Nós temos que fazer as coisas, nós temos que decidir, né? Como anteriormente a Luísa não sabia decidir. Nós temos que decidir e sempre decidir pela vontade divina, porque Ele nos inspira. Qual é a vontade dele? Dito isso, ele desapareceu e pouco depois veio o confessor. E tendo dito o que escrevi, assegurou-me que verdadeiramente tinha retirado a obediência que me tinha dado. Para obedecer ao confessor, volto a dizer os outros significados que compreendi no dia 24 ocorrente. Então, no capítulo anterior, né? Ela vai falar agora do capítulo anterior que ela compreendeu conforme a obediência do confessor. A mulher representava a igreja que, estando doente, não em si mesma, mas em seus membros. Quer dizer, a igreja não fica doente porque ela já é estruturada perfeitamente, né? Mas os membros são aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que não fazem a vontade de Deus, né? E embora abatida e ultrajada pelos inimigos, os inimigos são os inimigos delas, membros dela mesma, né? Porque não fazem a vontade de Deus. E doente em seus próprios membros, jamais perde sua majestade e veneração. Não, ela jamais vai perder, porque Jesus já confirmou ela, né? Da cama onde se encontrava, compreendia que a igreja, enquanto parecia oprimida, enferma, impedida, também repousa com um repouso perpétuo e eterno, e com paz e segurança no seio paterno, como um menino no seio de sua própria mãe. O respaldo do leite que toca o teto. Compreendi que era a proteção divina que assistia sempre à igreja e que tudo o que ela contém, tudo veio do céu. Então, é mesmo que tenha membros doentes, né? Ela nunca perde a sua majestade, nem a sua veneração. Nós a veneramos, né? E nós cremos em tudo dela, por exemplo, nos sacramentos, doutrina e tudo mais. Tudo é celestial, santo e puro, olha aí. Santo e puro, de modo que entre o céu e a igreja há contínua comunicação, jamais interrompida, olha aí. Entre o céu e a igreja há sempre uma contínua comunicação, jamais interrompida. Então, nós fiquemos em paz com a nossa igreja. Pode ter membros doentes, membros que não fazem a vontade de Deus, mas tem membros que fazem. E esses membros que fazem, eles guardam o tesouro da igreja. É eles que guardam o tesouro da igreja. Os poucos religiosos que prestavam cuidados, assistência à mulher, compreendia que poucos são aqueles que a capa e espada defendem a igreja,
tendo como próprios os males que recebe. A câmara onde estava, composta de pedras, representa a solidez e firmeza, e também a dureza da igreja, para não ceder a qualquer direito que lhe pertence. Então, existem poucos religiosos, né, que prestam cuidados e assistência à igreja. São poucos mesmo, né? Mas Deus não permite que faltam esses poucos. Então, ela compreendeu que são poucos os que defendem a igreja, né? Com espada e tudo mais, tendo como próprios os males que recebe. Então, eles ainda recebem males, né? E ela é composta de pedra, representando a solidez e a firmeza e também a dureza da igreja para não ceder a qualquer direito que lhe pertence. Exatamente. Ela não pode mudar, ela tem que ser firme, senão ninguém vai mais acreditar nela. A mulher moribunda, que com intrepidez e coragem se faz golpear pelos inimigos. Então, os inimigos estão golpeando a igreja, a gente até vê isso hoje, né? Os próprios católicos estão golpeando a igreja. Representava a igreja que, enquanto parece que morre, então ressurge mais intrépida, mas como? Então, ela parece que morre, de tão golpeada que ela é pelos inimigos da própria igreja. Mas não morre e ressurge com intrepidez. Mas como? Com os sofrimentos e o derramamento de sangue, verdadeiro espírito da igreja, pronta às mortificações, como esteve Jesus Cristo. Então, a igreja é golpeada pelos inimigos, né? Mas ela parece que morre, mas não morre, e ela ressurge mais intrépida. Como? Com os sofrimentos e o derramamento de sangue, olha, os mártires. Porque isso é o verdadeiro espírito da igreja. Não é? Como que Jesus criou a igreja? Com seu derramamento total de sangue. Foram 28.430 gotas de sangue. Ele revelou para uma santa, que eu não lembro o nome dela. Sempre pronta às mortificações, como esteve a Jesus. Então, a igreja, os seus membros que aguardam, né, firme e intrépida, eles estão sempre prontos às mortificações, como esteve Jesus, até no derramamento de sangue, minha gente. É isso aí. Amém? Fiat.